Olá, eu sou Bruno Petersen, professor da FAGE, e hoje eu vou falar um pouco sobre as múltiplas relações entre a filosofia e a teoria da evolução, em especial como essa teoria da evolução nos ajuda a pensar no ser humano e que tipo de ser humano nós vamos construir a partir dessa teoria que ela é tão influente ao longo do final do século XIX, especialmente ao longo do século XX. Há uma frase atribuída ao Darwin e que diz assim: aquele que compreender a origem do babuíno fará mais pela metafísica do que jamais Locke fez. Essa frase ela tem um impacto interessante na história, que é o seguinte: na medida em que você consegue entender o que é realmente um primata superior, ou o que de fato é um animal, você consegue entender melhor qual é a realidade das coisas, sem ter que apelar para nenhuma descrição que vai para além daquilo que a natureza pode nos oferecer. Do ponto de vista histórico, isso é uma espécie de rompimento com uma tradição que desloca, ou deslocou ao longo da história, o ser humano do seu aspecto natural. Num certo sentido, essa é uma tese nova, porque você tem agora indícios para demonstrar realmente que o ser humano faz parte da natureza. No entanto, a ideia de que o ser humano é parte da natureza também não é exatamente uma novidade no Darwin. A diferença é que no Darwin a gente começa a ter demonstrações a partir do método científico. No entanto, se nós voltarmos a Aristóteles já compreende o ser humano lá como animal político, e isso quer dizer que o ser humano é parte da natureza. E essa tese ela vai ser debatida e discutida, mas focando normalmente na segunda parte, o aspecto político ou eventualmente racional do ser humano. E a parte que me chama a atenção é a parte que identifica esse aspecto animal. No século XVIII, indo bastante para frente, um inglês, que é o Darwin, vai pensar retomando essa tese. Mas a origem dessa tese pode ser traçada ainda na Grã-Bretanha com um escocês, que é o David Hume, que é um filósofo extremamente importante, que tem uma tese naturalista, que vai propor uma ideia que é próximo do Darwin, embora seja anterior à do Darwin. A tese do Hume é que não há diferença qualitativa entre seres humanos e animais não humanos. A diferença entre seres humanos e outros animais é só quantitativa, portanto não haveria nada no ser humano que, portanto, também não haveria em outros animais. Nesse sentido, a tarefa filosófica não é descobrir aquilo que é em especial do ser humano, mas entender o ser humano a partir dessa visão natural. Quando Darwin aparece e apresenta a sua teoria da evolução, ela é uma teoria que tem um aspecto científico. Na medida que ela funciona assim, ela não pode ser vista, em termos filosóficos, como uma tese prescritiva. Ela descreve como o ser humano funciona a partir da seleção natural e de como essa seleção natural vai ser aplicada para outros animais também, outros seres vivos. No entanto, ela não prescreve indicando que existe uma melhoria entre os animais ou que existem seres melhores do que outros. Ela é uma teoria que fala sobre adaptação dos seres ao seu ambiente. Uma descrição da natureza não implica num dever ser. Toda vez que na história alguém utilizou uma teoria da evolução, a teoria da evolução enquanto uma teoria prescritiva, nós vamos cometer erros filosóficos profundos, né? O caso mais famoso de erro filosófico é o caso do Herbert Spencer, um inglês que vai propor o chamado darwinismo social, tentando implicar que haveria condições de seres melhores a partir da teoria da evolução. Nada disso é justificado a partir da teoria. A teoria da evolução ela descreve, portanto, só como existe a seleção natural e como os seres se adaptam. No entanto, é possível, a partir dessa teoria, fazer reflexões filosóficas profundas. Há muitos casos de filósofos e filósofas que vão discutir essa temática. Um caso que me interessa de um filósofo atual chamado Daniel Dennett. O Dennett tem um livro bastante influente chamado A Perigosa Ideia de Darwin, onde o Dennett apresenta as implicações da utilização da teoria darwinista para a filosofia. Uma dessas formas de entender o ser humano à luz da teoria da evolução
é entender inicialmente o ser humano como uma coisa só, como corpo. E essa tese nós vamos chamar de monismo, em vez de uma tese clássica na história da filosofia, que é o dualismo, que apresenta que o ser humano é composto de duas coisas, de corpo e de mente, corpo e espírito. No caso do monismo, nós somos uma coisa só. O pensamento não ocorreria na mente, ele ocorreria no cérebro. Então, portanto, nesse sentido, nós somos só uma coisa. Isso é possível ser compreendido a partir dessa teoria da evolução Darwin, onde nós vamos estudar, por exemplo, como o cérebro humano se adaptou ao longo da evolução e da seleção natural. Então, portanto, essa é a primeira tese, a tese chamada monismo. Há uma segunda tese que vai considerar também o papel predominante dos sentimentos e como esses sentimentos têm uma origem biológica, fisiológica, e não descartando a razão, mas considerando que os sentimentos são parte da nossa característica animal e de quem de fato nós somos. Há todo um terreno da filosofia que vai fazer relações múltiplas com a chamada psicologia cognitiva para ajudar a compreender esse aspecto sentimental da existência humana, da condição humana. E por último, um ponto que eu quero realçar aqui também dessa compreensão naturalista, evolucionista do ser humano, é pensar que não há nenhuma teleologia, uma finalidade última para o ser humano. Nós não estamos aqui com o objetivo máximo de gerar alguma conclusão última. Nós estamos aqui como outros seres estão na natureza, como parte dessa natureza. Como que isso nos ajuda a entender o humanismo? Eu acho que tem dois pontos que podem aqui nos auxiliar. O primeiro ponto é novamente compreender o ser humano como parte da natureza. Nós somos animais. Preservar a natureza não é preservar alguma coisa que não é o que nós somos. Nós somos a totalidade também, nós somos parte dessa totalidade. E a teoria do Darwin é uma teoria que ajuda a filosofia a novamente encarnar o ser humano no mundo natural. E o segundo aspecto é, uma vez que nós entendemos o ser humano como parte desse mundo natural, é entender o ser humano também como um ser que vai ser descrito a partir também das suas condições biológicas. Uma ética, por exemplo, vai precisar de auxílio de psicologia, a antropologia vai precisar de auxílios da biologia. Nesse sentido, a filosofia vai participar desse grande empreendimento que é o empreendimento de entender o ser humano como parte de um ser natural. Nesse sentido, a teoria da evolução é um caminho para ajudar a filosofia a compreender melhor quem nós somos e também auxiliar essa compreensão total do ser humano como parte de um todo.